Olá, advogado, advogada. Meu nome é Farlandes Guimarães. Eu sou advogado, especialista em Direito Previdenciário e atualmente estou na presidência da Comissão de Direito Previdenciário e Regime Geral de Previdência Social da OAB-MG. É com muita alegria que nesse mês do advogado, a nossa comissão, trabalhando em conjunto com a diretoria da OAB. Desde já eu agradeço o presidente da OAB Minas Gerais, o presidente Raimundinho, e a vice-presidente, doutora Helena Della Mônica, por todo o apoio empenhado aí na Comissão de Direito Previdenciário. Neste mês tão importante em que se comemora o Dia do Advogado, a nossa comissão preparou um curso muito especial para vocês, que trata do Meu INSS e do INSS Digital. E para isso, a gente convidou o nosso coordenador do INSS Digital, do Meu INSS, da comissão, o advogado Pedro Santos, a maior autoridade hoje no estado do assunto, para falar para vocês sobre o INSS Digital, o Meu INSS, nesse momento aí de pandemia, onde que essas ferramentas são extremamente importantes para o advogado que está desenvolvendo a sua atividade. Boa tarde, colegas. Meu nome é Pedro Santos, eu sou advogado especialista em Direito Previdenciário e hoje nós vamos conversar sobre as recentes atualizações do sistema do INSS Digital e da plataforma auxiliar, que é o Meu INSS. Desde a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a OAB e o INSS, o sistema passou por diversas atualizações. Há tutoriais no próprio site da Ordem que demonstram aí o passo a passo do requerimento administrativo. O intuito e o objetivo da aula de hoje é demonstrar a versão mais recente do sistema. Antes de conversarmos sobre o sistema do INSS Digital e também do Meu INSS, é importante a gente entender a atual situação que o INSS vem passando. Há um déficit de servidores muito grande e também a autarquia previdenciária vem passando por sucessivos cortes orçamentários e sem previsão de concurso público. Nesse meio tempo, houve a substituição do processo físico pelo processo digital. Inicialmente, nas agências do INSS, o atendimento físico foi mantido, o segurado fazia um agendamento e ia no dia e hora marcados pelo INSS. Todavia, com o passar do tempo, a grande parte dos serviços oferecidos, hoje o segurado ou advogado tem acesso pelos meios virtuais. Via de regra, é necessário o comparecimento na agência, no caso do segurado, somente para cumprimento de exigência. Para o advogado, nem isso é necessário mais. Segundo o último boletim estatístico da Previdência, que é de maio desse ano, quase 340 mil pedidos de benefícios foram concedidos. O tempo médio de concessão, de análise desses requerimentos, é de 57 dias. 339 mil pedidos foram indeferidos. E com a reforma da Previdência, a gente tem que entender que houve um aumento exponencial no número de requerimentos administrativos e houve uma diminuição nos servidores responsáveis por essa análise. O governo tentou contratar militares para dar vazão a essa quantidade enorme de requerimentos de benefício, e isso vem se acumulando ao longo do tempo. E é nesse cenário que aumenta a importância do advogado já na via administrativa. Através dos acordos de cooperação técnica da OAB com a INSS, o advogado consegue protocolar os pedidos de seus clientes do próprio escritório, sem a necessidade do comparecimento na agência. Com a participação do advogado e diante da ausência do contato do servidor com o segurado ou com o próprio advogado, a saída é esse planejamento previdenciário e uma petição simples com as particularidades de cada caso. Então, quem milita na esfera previdenciária, na seara previdenciária há mais tempo, lembra. Antigamente, se o segurado, no dia e hora agendados, chegasse numa agência da Previdência Social e o seu CNIS, o seu extrato previdenciário já estivesse todo correto, ele já saía da agência com a carta de concessão em mãos. Se tivesse a necessidade de apresentação de uma documentação complementar, também já saía com a carta de exigência solicitando essa documentação. Hoje, o segurado consegue fazer o requerimento do seu processo, do seu pedido de aposentadoria até por telefone. Se ele ligar no 135, ele consegue protocolar o seu pedido de benefício. E aí o INSS pode cometer diversos equívocos, ou indeferimentos equivocados, ou até a concessão do benefício com um valor inferior a que ele faz jus. Então, com a participação do advogado já no processo administrativo previdenciário, a chance desse tipo de questão acontecer com certeza é menor. Já entrando aqui na questão do Meu INSS, foi uma plataforma lançada em 2017 que possibilitou
o acesso a diversos serviços oferecidos pela autarquia previdenciária. Então, através do site meu.inss.gov.br, o segurado realiza o cadastro de uma senha, o segurado ou advogado realiza o cadastro da senha e consegue ter acesso ao extrato previdenciário, carta de concessão, extrato de pagamento de benefício e diversos outros serviços que a gente vai verificar aqui um pouco mais para frente, que facilitam o trabalho do advogado quando for requerer o pedido de aposentadoria ou o pedido de benefício do seu cliente, através da plataforma INSS Digital. Bom, essa é a tela, né, inicial do sistema do Meu INSS, onde, se o advogado clicar em entrar, ele vai poder digitar o CPF e a senha do segurado e acessar o sistema. Se não tiver uma senha ainda, é muito simples, basta cadastrar a senha. Essa senha pode ser cadastrada tanto pelo Internet Bank, pelo número de CPF, pelo certificado digital, e o advogado vai responder diversos questionamentos sobre a vida laboral desse seu cliente e ter acesso a essa senha para conseguir entrar no sistema. Então, essa é a tela inicial do Meu INSS, onde o segurado e o advogado têm acesso aos mais diversos agendamentos e solicitações, há a possibilidade de simular a aposentadoria, agendar cumprimentos de exigência. Na questão da simulação da aposentadoria, o sistema já está atualizado com as regras da reforma da Previdência. Então, no caso aqui desse segurado, ele tem 59 anos de idade, 35 anos e 10 meses de contribuição, e o sistema do Meu INSS faz essa análise, né? Se ele tem direito às regras anteriores à reforma da Previdência, como aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, também as regras de transição da reforma da Previdência, como pedágio de 100%, pedágio de 50%. O próprio sistema já faz essa análise com os dados constantes no CNIS, por isso que é importante a análise desse CNIS do seu cliente, para que ele não tenha nenhum prejuízo. Esses são os outros serviços também, né, oferecidos pelo Meu INSS, a possibilidade de solicitar cópia de processo, pegar uma carta de concessão, solicitar uma certidão de tempo de contribuição, verificar o extrato de pagamento, caso o seu cliente já receba algum benefício do INSS. Na parte dos agendamentos e requerimentos, consta todos os agendamentos e requerimentos feitos pelo seu cliente. Então, no presente caso aqui, ele solicitou uma aposentadoria por tempo de contribuição em outubro de 2019 e um pedido de revisão em 5 de novembro de 2019. Ou seja, a situação desse pedido de aposentadoria já está concluída e a situação do pedido de revisão é em análise. Tá bom, pessoal? Entrando nessa, se o advogado clicar nessa lupinha em cada requerimento do sistema, ele consegue baixar a cópia integral do processo administrativo, que pode facilitar a análise no planejamento previdenciário futuro ou de um novo requerimento que o advogado venha fazer para esse cliente. Então, como a gente estava conversando, com a implementação do atendimento à distância, né, no INSS, quase a totalidade dos serviços oferecidos pela autarquia podem ser requeridos pelo Meu INSS. Então, acho que, se não me engano, dos 96 serviços oferecidos pelo INSS, 90 o segurado ou o advogado consegue requerer por essa plataforma. Então, aposentadorias, como já foi dito, emissão de CTC, além dos serviços de manutenção de benefício, que é isso? Alteração, por exemplo, da forma de pagamento de um benefício, a desistência do benefício, reativação, a transferência da agência responsável, né, por manter aquele benefício do segurado para alguma outra agência, caso ele tenha mudado de estado, de cidade, enfim. Isso tudo consegue ser requerido pelo Meu INSS. Além de cadastrar a procuração, solicitar recursos e revisões, o laudo SAB, que é muito importante, porque o laudo SAB é o laudo da perícia médica. Então, nos casos de benefício por incapacidade, é importante solicitar, na eventual, análise de um recurso administrativo ou de uma ação judicial, solicitar o laudo SAB, porque é o laudo da perícia médica, é o laudo que o perito médico fez para poder analisar o estado de saúde daquele segurado. Tá?
outros serviços oferecidos aqui também pelo meu INSS. Tem a novidade, né, que é o auxílio-doença com documento médico, o pedido de prorrogação desse auxílio-doença, porque como as agências do INSS estão fechadas, né, nesse momento de pandemia, não há possibilidade de realização da perícia. Então, o INSS tem adiantado, né, tem analisado esses pedidos de benefício por incapacidade somente com o laudo apresentado pelo segurado. E aí ele recebe esse adiantamento no valor de um salário mínimo. Tá? Solicitação do acréscimo de 25% para aquelas pessoas que necessitam, né, de cuidados de terceiro, a gente chama aí da grande invalidez, dentre outros serviços aqui que são oferecidos pelo meu INSS. Um detalhe que chama atenção, que a única exceção aqui para o atendimento presencial nas agências é a questão do cumprimento de exigência. Então, se o segurado ou advogado fizer um protocolo, um pedido de benefício pela plataforma Meu INSS, os cumprimentos de exigência devem ser feitos de maneira presencial nas agências do INSS. Se ele tivesse feito, se o advogado tivesse feito pelo INSS digital, não haveria essa necessidade, tá ok? Então, prazo para saque de benefício concedido também, essa informação e acontece bastante, uma informação importante, que é de 60 dias o prazo para o segurado, após a concessão do benefício, né, 60 dias prazo para o segurado sacar no banco os valores depositados. Caso, após esse prazo e não efetuado o saque, o INSS suspende o pagamento e é necessário também solicitar pelo meu INSS a reativação do benefício e a remissão, né, desses pagamentos que não foram sacados. Isso é uma forma de evitar fraude, né, saque de benefício, às vezes, de uma pessoa que já tenha falecido, dentre outras fraudes aí que a gente ouve falar na imprensa quase que constantemente. O segurado também pode, além desses outros serviços que a gente já citou, agendar a perícia, verificar o resultado, né, de alguma perícia feita, o extrato de empréstimo consignado. Antigamente os segurados iam muito nas agências do INSS só para verificar esse extrato de empréstimo consignado, né, para verificar se tem uma margem ali para saque ou não. Declaração, o extrato, né, de imposto de renda para declaração anual também. E solicitar aí guia de recolhimento, pelo menos do período não decadente, né, o guia de recolhimento em atraso dos últimos 5 anos. Todos esses serviços o advogado consegue fazer pela plataforma Meu INSS. Então, colegas, a plataforma do Meu INSS eu considero uma plataforma auxiliar ao INSS digital, porque você consegue ter acesso a diversas informações previdenciárias do seu cliente antes de efetivamente utilizar o INSS digital para requerimentos administrativos. Então, você consegue fazer um planejamento previdenciário, consultar diversas situações que o segurado ali, durante a sua vida laboral, diversos requerimentos que ele tenha feito perante a autarquia, e isso tudo para planejar um requerimento administrativo no INSS digital mais bem feito e mais completo. Portanto, sempre utilizem o Meu INSS como uma plataforma auxiliar para os requerimentos do INSS digital. Então, pessoal, já retornando, vamos conversar sobre o INSS digital. O que é o INSS digital? É a plataforma criada com o intuito de descentralizar, de virtualizar os processos administrativos e descentralizar as análises, ou seja, antigamente, se o segurado ou o advogado, né, protocolasse algum pedido de aposentadoria, no caso aqui de Belo Horizonte, na agência do INSS do Floresta, do bairro Floresta, aquele pedido de benefício ia ser analisado por algum servidor daquela agência. Com a criação do INSS digital, não. No INSS digital, você protocola, o advogado, o colega advogado protocola pelo sistema e aquele benefício vai ser analisado em alguma central de análise, né, do INSS, as famosas CEABs, as CEAPs, ou em algum lugar onde a demanda não esteja tão grande. Então, você pode ter seu benefício analisado no Brasil inteiro. A OAB de Minas, né, o INSS Digital, é uma plataforma somente para os advogados. A OAB de Minas Gerais assinou o acordo de cooperação técnica com o INSS já no final de 2017. E cada seccional pode assinar um acordo de cooperação técnica diferente com o INSS
e disciplinar, né, os serviços que vão ficar disponíveis para os advogados dentro daquela ACT. Há conversas do Conselho Federal da OAB para que seja criado, né, ou seja assinado um acordo de cooperação técnica nacional, né, onde todas as OABs, todas as seccionais da OAB tenham acesso, né, ao mesmo rol de serviços disponíveis pelo INSS. Então, quais são as vantagens do INSS Digital sobre o meu INSS? Primeiro, que no INSS Digital, o advogado tem acesso a todos os seus requerimentos numa única plataforma. Se o advogado tivesse utilizado o meu INSS para acompanhamento e para protocolo de processos, ele teria que logar com o CPF e a senha de cada cliente para poder acessar o trâmite, né, de cada processo administrativo. No INSS Digital não há essa necessidade. Então, na única plataforma, você tem acesso a todos os requerimentos protocolados. Também há a possibilidade do advogado peticionar, explicar as particularidades do caso, acompanhar as intimações de cada processo, as cartas de exigência, se o processo foi enviado para uma análise de tempo especial, né? Então, no INSS Digital, o advogado consegue acompanhar todos os seus requerimentos num único lugar. Há uma discussão até antiga, né, que é um pleito aí da advocacia, sobre a possibilidade do destaque dos honorários, e isso é uma conversa que tem avançado para que já no INSS Digital seja de alguma forma juntado ali o contrato de honorários e seja feito esse destaque diretamente para o advogado. Óbvio que ainda sobre essa questão dos honorários é uma discussão, mas é um assunto que vem avançando também e vai ser mais uma vantagem do INSS Digital. Bom, para cadastrar uma senha, para o advogado ter acesso a essa senha do INSS Digital, ele deve entrar no site da OAB-MG, na aba de serviços tem um local, um campo, né, só do INSS Digital. E esse cadastro, essa solicitação de senha pode ser feita tanto com certificado digital ou sem certificado digital. Então, o advogado, ao entrar no site da OAB de Minas, vem no campo de serviços, INSS Digital, cadastro com certificado digital. Vai abrir essa tela, onde deverá colocar o seu nome, número de ordem, CPF, nome dos pais, endereço, preencher todas essas informações para que seja gerado o termo de confidencialidade e manutenção de sigilo que o INSS exige para o cadastro no INSS Digital. Então, esse termo de confidencialidade e sigilo que deve ser assinado com o certificado digital. Há um tutorial no site da OAB de como o advogado deve fazer essa assinatura. Então, após assinar esse termo, juntamente com a cópia do seu número de ordem, né, da sua carteira, o advogado deve enviar para este e-mail, inssdigital@oabmg.org.br, que tão logo esse pedido seja processado, ele vai receber um e-mail com prazo de 24 horas para cadastrar uma senha. É importante que os colegas fiquem atentos a esse prazo de 24 horas, porque senão esse processo todo deve ser repetido até que ele consiga cadastrar essa senha definitiva, né, do acesso ao sistema dentro do prazo de validade da senha provisória que a ordem vai mandar por e-mail. Agora, o cadastro sem certificado digital também é feito pelo site da ordem, naquele mesmo campo. Todavia, o advogado deve clicar em cadastro sem certificado digital, preencher também todas essas informações que o sistema pede, imprimir o termo de sigilo e confidencialidade que será gerado e levar em alguma seccional, em alguma subseção da OAB, para que seja digitalizada essa documentação e enviado para o e-mail inssdigital@oabmg.org.br. Então, no acordo de cooperação técnica do INSS com a OAB de Minas, esses são os serviços disponíveis, né? O advogado consegue ter acesso às aposentadorias, benefícios assistenciais, cópia de processo, pensões
recursos, tanto o ordinário quanto o especial, e também revisão administrativa. É importante destacar que a Ordem dos Advogados, junto com a Comissão de Direito Previdenciário, tem estudado maneiras de aumentar, né, a quantidade de serviços disponíveis nessa plataforma. Tá? Também no site da OAB, o advogado consegue ter acesso a diversos modelos de requerimento, tanto de aposentadoria quanto de pensão por morte, enfim, dos benefícios ali disponíveis para o protocolo. Todavia, é importante que o próprio advogado, se não quiser, né, utilizar esses requerimentos, esses modelos de requerimento, é importante que o próprio advogado desenvolva a sua própria petição. E é uma petição simples, de no máximo uma página e meia, só para chamar atenção para a particularidade de cada caso. E essa petição vai poder ser juntada no momento do protocolo administrativo. Agora, como que o advogado deve preparar essa documentação para o protocolo? Porque a utilização do sistema, vocês vão ver, é muito autoexplicativa, né? É só seguir o passo a passo que vai aparecendo na tela. Agora, os requisitos dos arquivos, o formato do arquivo, é que a gente vai ver com o novo manual de utilização que foi disponibilizado pelo INSS esse ano de 2020. Então, aqui é o novo manual de utilização do SAG, entidade conveniada. Então, pessoal, no novo manual de utilização do INSS Digital, é estabelecido o formato que o arquivo deve ter para que seja protocolado no sistema. Então, a digitalização deve ser feita colorida, com resolução no mínimo 150 por 150 dpi e 24 bits colorido. Lembrar que o arquivo é arquivo em PDF. Se o PDF ficar muito pesado, a gente vai ver que há a possibilidade de dividir esses arquivos aí. Então, cada arquivo deve ter no máximo 5 MB e a soma de todos os arquivos não deve ultrapassar o limite de 50 MB. Há 3 formas, né? Há 3 modos de divisão dos documentos que vão ser protocolados. Primeiro são os documentos originais, segundo, as cópias autenticadas por terceiro e o terceiro, a cópia simples, né? Então, os originais que devem ser autenticados pelo advogado, né? Conforme a IN 77 possibilita, o advogado pode autenticar determinada documentação. Então, como que eu vou nomear essa documentação no momento do protocolo? Coloco o nome do cliente, nome completo do cliente, aqui está Marcela, mas a gente coloca, via de regra, o nome completo. Underline, o CPF sem ponto, sem traço, underline originais. Ficou muito grande a documentação, você pode colocar underline originais 01, underline originais 02, para que isso respeite, né, o limite de 5 MB. Além disso, você deve nomear a cópia autenticada por terceiros, como uma certidão de tempo ali de contribuição que foi autenticada por algum órgão público ou por um cartório, e também as cópias simples, se você teve acesso somente ao xerox de determinada documentação. Então, veja bem, o manual estabelece que o advogado deverá autenticar no sistema somente os documentos do tipo originais. Ao autenticar, estará declarando que viram os documentos originais e que as imagens digitalizadas são fiéis aos originais. Muito cuidado com essa parte, pessoal. Como explicado aqui e está aparecendo no próprio manual também, caso o arquivo ultrapasse os 5 MB, há a possibilidade ali de salvar e dividir, né, esse arquivo com underline 01, underline 02, e também a gente sempre pode utilizar as plataformas, os sites disponíveis na internet para compreensão de documentos para esse protocolo, tá? Voltando aqui aos slides do INSS Digital, é importante que essa documentação fique toda pronta, né, antes de realizar o protocolo. Bom, a gente tem 2 versões do sistema do INSS Digital. A versão antiga, que ainda está ativa, que é o requerimento.inss.gov.br, quanto
a versão nova, que é novo requerimento.inss.gov.br. Esse é o layout de acesso à página do requerimento.inss.gov.br. Então, o advogado pode acessar tanto com certificado digital, quanto com o seu CPF e a CE que foi cadastrada através do site da OAB. Acessando o sistema, esse é o hall de serviços, né, disponíveis ao advogado para o protocolo. Então, ao selecionar um serviço, o advogado já vai ser direcionado para essa tela, onde ele deve informar o CPF do seu cliente, clicar na lupa e esses campos com nome, celular, telefone principal e secundário já vai ser automaticamente preenchido, né, na busca do banco de dados do INSS. Deve preencher também o e-mail. É muito importante essa parte do e-mail, porque é através deste e-mail que o advogado vai receber todas as comunicações desse processo administrativo. Então, além de cadastrar o e-mail, aqui está o e-mail do segurado, mas naturalmente, como advogado que vai acompanhar esse processo, deve ser cadastrado o e-mail do advogado e também aceitar o acompanhamento através do meu INSS, Central 135 ou e-mail, marcar sim. Tá? Preencher o endereço do seu cliente para que a carta de concessão oficial seja enviada para esse endereço. Responder a essa questão, né, do recebimento de pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro em outro regime, por conta das inovações trazidas aí pela Emenda Constitucional 103. E já chegamos à parte de vincular a documentação no requerimento. Então, veja bem, a primeira documentação que deve ser vinculada é o termo de representação da entidade conveniada. A gente vai ver o que é isso, é o termo assinado. Procuração e documentos do procurador, ou seja, a carteira da OAB, né, carteira funcional do advogado. Sobre o termo de representação, esse documento está disponível no site da própria OAB, no campo lá do INSS Digital, e é uma inovação trazida desde o final de agosto do ano passado pelo INSS. Antigamente só havia necessidade de vincular a procuração. Com a atualização do sistema, o advogado deve vincular tanto a procuração quanto o termo de representação. E, pelo acordo de cooperação técnica, né, o INSS determinou que não há obrigatoriedade do seu cliente assinar esse termo de representação, porque a questão da outorga, né, dos poderes já é suprida pela procuração. Então, ainda assim é necessário vincular esse documento no sistema para que o seu pedido de aposentadoria ande mais rápido, né? Não seja aberta ali uma carta de exigências para a apresentação desse documento, ou até mesmo que seu pedido seja indeferido por conta da ausência dessa documentação. Esse é o modelo, né, do termo de representação disponível no site da própria OAB, onde deve ser preenchido os dados do segurado, os dados do advogado, o motivo, né, do requerimento, qual a espécie de requerimento que o advogado está protocolando, e a assinatura do representado quanto a assinatura do procurador, que no caso é o advogado. Bom, pessoal, continuando na parte de vincular a documentação, né, a carteira de trabalho também deve ser vinculada. No caso de haver alguma certidão de tempo de contribuição ou a declaração de tempo de contribuição, né, nos moldes da portaria 154, também deve ser vinculado no sistema. Caso o segurado tenha desenvolvido atividade, né, de serviço militar obrigatório ou temporário, também conta aqui no sistema. E na questão de vincular carnê e as GPS, é muito importante essa análise prévia do CNIS para que não seja vinculado todos os carnês do segurado sem necessidade. Você só vai vincular os carnês que não aparecem no CNIS, porque se está no CNIS, conforme a IN 77 estabelece, é período incontroverso. Tá? Então você vai colocar aqui, até para o arquivo não ficar muito grande, que a gente viu que tem o limite, né, do tamanho do arquivo total, você vai vincular somente o carnê ou a GPS que não consta no CNIS. Comprovantes de tempo especial. Então, caso seu cliente tenha ficado exposto, né, a algum agente nocivo ou tenha desenvolvido alguma atividade que enseja um enquadramento por categoria profissional, você deve vincular o PPP ou os formulários, né, anteriores vigentes em cada época para comprovar
essa atividade especial e que seu processo seja remetido para a perícia médica para análise dessa questão. E outros documentos que não foram relacionados acima, mas que você acha que vai ser muito importante para comprovar o direito do seu cliente. Aqui nesse campo eu sempre vinculo a petição com a particularidade do caso para que o servidor ali, para desenhar, né, para o servidor e facilitar a análise do caso. Bom, clicando em avançar, após a vinculação de todo esse documento que você já deixou preparado com o nome do cliente, o CPF e o tipo de documento que você está vinculando, antes de clicar em avançar, é importante que o advogado, após vincular a documentação, autentique aqueles documentos originais através desse campo que vai aparecer após a vinculação desses documentos. Clique em avançar. Importante também já deixar nessa parte de outros documentos esse anexo da portaria 450, que foi aí instituído a partir do dia 3 de abril de 2020, onde o segurado deve declarar, né, ou o seu procurador, representante legal, declarar se recebe aposentadoria ou pensão de outro regime. Então, além de responder aquele questionamento na própria plataforma, é importante você já vincular essa documentação para evitar uma carta de exigência desnecessária. Pode vincular esse anexo 1 da portaria 450 na parte também de outros documentos, juntamente com a sua petição. Bom, nos dados adicionais do momento do protocolo, o advogado vai responder se o seu cliente possui tempo especial, possui tempo rural, tempo trabalhado no exterior, trabalhou como professor, já foi militar, servidor público da União, estados ou municípios, né? E se também autoriza a aposentadoria proporcional, autoriza a reafirmação da DER. O que é a reafirmação da DER, pessoal? Que caso seja verificado no momento do protocolo que o segurado, né, que seu cliente não fazia jus ao benefício, mas que esse benefício e esse direito foi implementado em momento posterior, naturalmente antes da conclusão da análise, você alterar a data do requerimento para aquele momento onde ele faz jus ao benefício e para que o benefício seja concedido e não haja necessidade de um novo requerimento. Óbvio que os atrasados vão ser pagos a partir da nova DER, né, que é a data de entrada do requerimento. Mas é importante a gente autorizar a reafirmação da DER, porque também, conforme determina a IN 77, o servidor e o INSS, né, têm a obrigação de concessão do melhor benefício. Ao clicar em avançar, o sistema já vai mostrar para o advogado as relações previdenciárias do cliente. Então, se houver necessidade de algum acerto aqui nesse campo, o advogado pode fazer através desse botão. Então, caso, por exemplo, aqui o vínculo desse segurado com a Fundação Nacional de Saúde, a data fim não seja 31/10/96, o advogado pode alterar, obviamente deverá comprovar ali através da uma declaração do órgão, né, se for um vínculo seletista, através da carteira de trabalho. Se houver algum vínculo que consta na carteira e não está no CNIS, porque essa declaração aqui de relações previdenciárias são os vínculos extraídos do CNIS do segurado. Então, pode ocorrer de ter algum vínculo na carteira, principalmente vínculos mais antigos, que não constam no CNIS. Se o advogado já quiser aqui na declaração incluir esse vínculo, só clicar no mais, que vai poder colocar tanto a data de início e data fim desse período. Obviamente, pessoal, é muito importante que toda alteração que seja feita aqui nessa declaração, o advogado possa comprovar documentalmente para que não tenha nenhum problema futuro. Para a parte final do requerimento, né, ao clicar em avançar após a declaração de relações previdenciárias, o advogado vai escolher qual agência, né, que vai ficar responsável pela manutenção daquele benefício na eventualidade do segurado futuramente precisar de algum serviço. Então, deve preencher aqui em Minas Gerais, no caso do cliente Belo Horizonte, vai aparecer, clicar em buscar, vai aparecer todas as agências da cidade e você vai selecionar alguma agência, como a agência do Floresta, Santa Efigênia, Espírito Santo, enfim. Ao clicar aqui, após escolher a agência responsável pelo benefício, você também
vai escolher o órgão pagador, ou seja, onde o segurado vai receber o seu primeiro pagamento. Então aqui, a título de exemplo, a gente colocou na agência ali do Carlos Prates. Importante destacar que não há obrigatoriedade do segurado receber sempre nessa agência. Então, após a realização do primeiro pagamento, caso o segurado queira receber sua aposentadoria já em alguma conta corrente que ele tenha, que ele possua, ele deve solicitar no banco já essa alteração. Caso o banco não faça esse procedimento, no INSS você consegue alterar isso para o seu cliente. Então, após escolher a agência mantenedora do benefício e o órgão que vai ser responsável pelo pagamento, só concluir o pedido administrativo, gerar o comprovante de protocolo, salvar em PDF para eventuais acompanhamentos futuros. Então, pessoal, o passo a passo do requerimento, vejam que é bem simples, né? O próprio sistema vai pedindo informações que o advogado deve preencher para passar de tela. Esse é um requerimento administrativo básico e agora a gente vai conversar um pouco no próximo bloco sobre como o advogado vai acompanhar essas solicitações e esses pedidos de aposentadoria. A gente vai conversar um pouco sobre o acompanhamento, né, dos requerimentos administrativos protocolados no INSS Digital. Então, via de regra, somente o protocolo, a carta de exigências e a conclusão do processo é informada por e-mail ao advogado. Por isso que é importante fazer esse acompanhamento também pela plataforma, para que essas movimentações intermediárias, né, por exemplo, envio à Perícia Médica Federal, o advogado também tenha ciência do que está acontecendo com o processo. E há a possibilidade também, já aconteceu em alguns casos, né, desse e-mail com carta de exigência não chegar. Então, vou mostrar aqui para vocês como fazer esse acompanhamento para que não haja a possibilidade do advogado perder nenhum prazo para cumprimento de eventual requerimento ou manifestação do INSS, tá? Então, esse acompanhamento aqui vai ser feito na aba de notificações. Esse é o meu sistema, né? Aqui a gente não está mais nos slides, mas é o meu login e senha aqui na plataforma do INSS Digital. E vamos clicar aqui em consultar. Então, consultar, a gente vê que tem todos os processos administrativos, né, o nome de cada segurado, com CPF e também demais informações. O sistema, ele aparece, né, esses requerimentos administrativos aparecem em ordem cronológica de protocolo. Então, fiz um requerimento aqui no dia 4/2 de 2020, um outro requerimento no dia 29/7, outro no 28/7. Vejam que também é de acordo com a data que foi protocolado. Você pode peneirar, né, ou refinar essa pesquisa e que apareça no seu sistema somente por classificação da situação, ou seja, aqui aparece todos os meus processos administrativos. Agora, se eu quiser ver os meus processos que estão em exigência, só alterar aqui para a situação e o sistema me dá todos os processos que estão aguardando o cumprimento ou apresentação, né, de algum documento solicitado pelo INSS. Ou também a gente pode ver os processos que foram concluídos, ou seja, que já tem a possibilidade do segurado ou já está recebendo esse benefício ou está ali em recurso administrativo ou a eventual ação judicial. Voltando aqui para o e-análise, você pode verificar esses andamentos intermediários que a gente está conversando através da aba notificações, tá? Dessa aba aqui notificações. Então, ao clicar, o sistema carrega e é por essa tela que você toma ciência de toda essa movimentação. Então, nessa última movimentação que teve aqui no dia 4/8, às 4 horas da tarde, tarefa de número tal, que aqui está apagado por questão de segurança, mas teve a instrução de processo de recurso concluída. Ou seja, eu protocolei um recurso administrativo no INSS Digital, o servidor pegou essa documentação e já enviou para a junta de recursos. Se eu quiser detalhar a conclusão dessa tarefa, eu clico aqui no campo Ações e eu vejo que o comentário inserido pelo servidor foi recurso encaminhado à junta de recursos para julgamento. Então eu sei que, apesar desse recurso ainda não ter uma decisão, ele foi protocolado,
foi protocolado aqui em 13 de fevereiro de 2020 e somente agora o INSS está encaminhando esse processo para a junta de recursos. Mas se o cliente me ligar, eu vou poder passar essa nova informação para ele, ou seja, que o INSS já remeteu esse recurso para a junta responsável pelo julgamento, tá? E eu posso baixar também toda a cópia integral desse processo, ou seja, os documentos que eu apresentei, né, o recurso que eu apresentei. E é por esse campo de notificações também, vocês vejam que na lateral esquerda tem tá em verde, né, com um check, ou seja, eu tomei ciência de todas essas alterações que o sistema trouxe. Então, o meu prazo, o eventual prazo aqui, por exemplo, eu tenho uma pensão por morte no dia 2/8, que está em exigência. Eu tomei ciência dessa notificação e o meu prazo estaria, se estivéssemos vivendo uma situação normal, já estaria correndo, mas como está numa situação de pandemia, né, os prazos ali, tanto do processo administrativo, seja do meu INSS ou do INSS digital, ele está suspenso, só vai voltar a correr com o retorno do atendimento presencial nas agências. Agora, óbvio que se o INSS me fizer uma exigência e eu já tiver a documentação necessária para cumprir, eu vou cumprir a exigência pelo sistema, não há necessidade no INSS digital do comparecimento presencial na agência, então vou apresentar essa documentação pela própria plataforma e o processo vai continuar a análise normal. Então, tem diversos pedidos ali que estão sendo analisados durante a pandemia. Agora, se o INSS me solicita, por exemplo, uma CTC, e a CTC, eu solicitei essa CTC no Estado, e a CTC não está pronta, esse prazo de 30 dias que eu tenho para apresentar esse documento não está correndo. Está suspenso até o retorno do atendimento presencial nas agências do INSS. Então, o INSS, através da portaria 412, possibilitou aí que esses processos, que a documentação não fique pronta durante a suspensão dos atendimentos, né, não sejam concluídos ou não sejam indeferidos. Óbvio que se o advogado já tiver essa documentação disponível, ele vai apresentar para poder agilizar a situação do seu cliente. Então, voltando aqui, essa é a tela inicial da consulta, onde a gente pode refinar a pesquisa entre benefícios em análise, benefícios cancelados, benefícios concluídos e em exigência. E na aba notificações é que o advogado vai acompanhar toda a movimentação intermediária ali do seu processo. Então vejam bem, pessoal, no campo aqui de ações também, no acompanhamento dos meus processos administrativos, eu tenho 3 opções: imprimir, né, gerar um comprovante de protocolo, detalhar a tarefa ou cancelar a tarefa. Muito cuidado ao clicar em cancelar, porque vocês podem estar desistindo desse processo administrativo. Mas ao clicar em detalhar a tarefa, vejam que aparece todas aquelas perguntas que a gente respondeu, né, no momento do protocolo, aparece nessa parte de campos adicionais. Então lá, possui tempo especial? Não. Trabalhou no exterior? Também não. Reafirmação da DER? Sim. Né? E tem o cadastro do procurador e toda a documentação que eu apresentei. Então, eu juntei aqui todos os documentos do segurado e está vendo que nessa parte aqui de autenticado, eu autentiquei toda a documentação que eu apresentei desse segurado. Obviamente que a listagem de relações previdenciárias, né, que a gente já conversou sobre, não está autenticado, porque é um documento que foi gerado pelo próprio INSS. Bom, se tivesse alguma exigência, estaria aqui nessa parte de comentários. Lembrando que esse, pessoal, é um sistema antigo, né, que ainda está em funcionamento, e eu acho ele bem fácil de manejar. Voltando aqui para a tela inicial e para os nossos slides. Prazos do INSS digital, né? Então, prazo de exigência, 30 dias para cumprimento. O início, onde começa a contagem desse prazo, né? A partir do acesso ao conteúdo, como a gente viu ali na aba de notificações, ou se não houver acesso a essa aba, né? A partir do 5º dia útil após a expedição dessa tarefa. Então, é muito importante que o advogado, além de acompanhar o e-mail, porque toda carta de exigência deve chegar por e-mail, mas na eventualidade de algum erro ali, de não chegar, né, no próprio e-mail ou passar batido,
o advogado, através dessa aba de notificações, consegue acompanhar a tramitação de todo o processo. Bom, lançado em junho de 2020, a gente tem um novo portal, né, que é o novo requerimento.nss.gov.br. O layout mudou um pouco do portal antigo, mas a forma do advogado requerer os benefícios é a mesma. Então, o mesmo passo a passo que a gente viu anteriormente aparece nesse novo portal. Então, esse é o layout, né, do novo portal de atendimento. O login é feito com o CPF e a senha cadastrado. Então, no portal anterior, você podia fazer o seu login tanto com CPF e senha quanto com certificado digital. Por enquanto, no novo portal, só com o CPF e a senha do advogado. E aqui aparece, né, da mesma forma do layout que a gente viu para acompanhamento, toda a relação ali dos processos do advogado, como, por exemplo, pensão por morte, cópia de processo, aposentadoria por tempo, a situação desses benefícios, né? As mesmas ações que a gente tinha no portal anterior também tem nesse, que é gerar comprovante, detalhar tarefa e cancelar a tarefa. A aba de notificações no novo portal, pessoal, tá aqui, ó, nesse sininho. Então, a princípio, eu tenho 119 aqui de notificações para poder ler. E a forma de requerer também é idêntica ao portal anterior. Basta clicar em novo requerimento, preencher o CPF do segurado, vincular a documentação necessária e seguir o passo a passo disponível que a gente já mostrou anteriormente. Então, ao clicar no sininho, aparece aqui todas as abas, né, todas as tarefas que foram criadas nos processos que estão em tramitação. Então, pessoal, ao clicar em novo requerimento, o sistema vai disponibilizar para o advogado a lista de serviços disponíveis naquele acordo de cooperação técnica, ele vai escolher qual serviço ele deseja e dar prosseguimento da mesma forma que fazia no portal antigo. Então, olha só, há necessidade de vincular o termo de representação, a procuração, da mesma forma que o sistema anterior também. Vai escolher a gerência executiva ou a APS, né, responsável pela manutenção do benefício, e também a agência bancária para pagamento. Vai poder também no novo portal refinar a pesquisa, né, entre os processos em análise, em processos concluídos, em exigência. E na conclusão do processo administrativo, né, que é a competência naturalmente exclusiva do servidor, tem que ter a decisão motivada, a obrigatoriedade, na verdade, de concessão do melhor benefício e uma notificação formal da decisão, para que o advogado possa ou tomar ciência da concessão ou tomar ciência do indeferimento para que tome as medidas necessárias, seja na via administrativa ou na via judicial. Então, o INSS Digital é uma plataforma que facilita muito a vida do advogado. Eu lembro que antigamente, nos idos aí de 2014, 2015, você ia a uma agência do INSS e às vezes você precisasse retirar 3 CNIs, né, de clientes diferentes, você tinha que pegar uma senha, pegar o CNIS de um cliente, voltar para a fila, pegar outra senha para solicitar o novo CNIS e assim sucessivamente. Às vezes gastava a tarde inteira, né, o dia inteiro para solicitar ali 3 documentos bem simples. E com a plataforma auxiliar, que é o Meu INSS, e a plataforma, né, do advogado, que é o INSS Digital para requerimentos de benefício, a situação melhorou muito. E é óbvio que essa plataforma está em constante modificação, constante atualização, e é importante a participação dos advogados para que sugiram, né, enviem sugestões de melhorias, os advogados que atuam aí na via administrativa, para que esse sistema seja cada vez mais fácil, mais simples e facilite a vida do advogado, consequentemente facilitando a vida do segurado na busca do seu benefício previdenciário. Então, conforme dito, né, é importante a sugestão de vocês para que isso seja encaminhado para o INSS e a gente consiga melhorar cada dia mais a plataforma do INSS Digital. Bom, pessoal, é óbvio que a gente não conseguiu falar de tudo porque o assunto é muito extenso, mas esse é um tutorial ali do passo a passo das últimas atualizações do sistema do INSS Digital. Quero agradecer a atenção de vocês e qualquer sugestão podem encaminhar para
por e-mail da Comissão de Direito Previdenciário, né, a Comissão de Regime Geral, e para que a gente possa encaminhar isso para as esferas e instâncias superiores no desenvolvimento de um sistema melhor para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Pessoal, encerramos aqui o curso Meu INSS e INSS Digital 2020, um curso extremamente atualizado, foi ministrado pelo advogado Pedro Santos. E desde já informo a todos que a comissão está trabalhando de forma incansável para buscar melhorias no INSS Digital. A gente está em constante relacionamento aí com a Superintendência do INSS. Em breve, iremos divulgar as novidades relacionadas à plataforma do INSS Digital e faremos um novo vídeo para vocês. Informo também que o atendimento prioritário ao advogado ele será expandido. A Comissão Nacional de Direito Previdenciário, que ela é liderada pelo advogado Chico Couto, que é o presidente dessa comissão, ela está trabalhando no sentido de ampliar o atendimento prioritário aos advogados. Em breve, teremos novidades. Muito obrigado a todos.